Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Você já sabe, de segunda a sexta-feira a gente começa todos os dias aqui com as principais informações do mercado, para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, mais um sextou, sexta-feira, dia 10 de novembro. Como sempre, vou começar pedindo a você aqui que nos acompanha sempre, você que está chegando também pela primeira vez, que deixe seu like no vídeo, isso é extremamente importante para que a plataforma aqui do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, recomende esse conteúdo para um número maior de pessoas. Então, por favor, deixe o seu like, não custa nada, é rapidinho, a gente fica bastante agradecido. Se quiser deixar um comentário também aí, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fica à vontade, essa área dos comentários é de vocês. Compartilha esse vídeo com todo mundo, né? Coloca aí nos teus grupos de WhatsApp, clientes, família, amigos, enfim. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, tem um botãozinho inscrever aqui embaixo, botãozinho vermelho, badala também o sino aí, clica no sino e você vai ficar sabendo antes de todo mundo sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Mas vamos lá, ontem, pregão, foi meio decepcionante, né? O mercado estava muito voltado aí para a expectativa da fala do Powell. O Powell não trouxe a mensagem que o mercado estava esperando, a confirmação de que o ciclo de corte de juros, o ciclo de alta dos juros se encerrou, que seria um momento de observação da economia americana com essa taxa de juros elevada e que ali em março começaria o ciclo de corte. Na verdade, o Powell, que sempre teve esse papel de conter um pouco os ânimos, a empolgação, ele veio ontem com esse mesmo perfil. Ele disse que a diretoria, os dirigentes do Fed, eles ainda não se sentem absolutamente confiantes de que os juros nos patamares que estão agora seriam suficientes para conter definitivamente a inflação, colocá-la no trilho em direção à meta dos 12% e que poderia ser necessário subir ainda mais os juros um pouco mais adiante. A verdade, como eu disse, é que o mercado ele já conhece um pouco aí do comportamento do Powell nesse momento, que é o papel dele de fato, continua precificando que o ciclo de alta já se encerrou, mas que então o Fed deve manter os juros nos patamares que estão na próxima e última reunião do ano 2023 e que deve manter esses juros nesse patamar em 2024 até iniciar o processo, o ciclo de corte, o que o mercado começa a precificar agora também. Lá a gente tem nos Estados Unidos existe uma ferramenta chamada Fed Watch, que vai pegando a percepção dos profissionais do mercado, já falei sobre ela aqui em outros momentos, é que esse início do ciclo de corte já não seria mais em março, seria um pouco mais para frente, um pouco mais para dentro do ano de 2024. Além disso, nós tivemos ontem um leilão que foi, de uma certa forma, frustrante lá para o Tesouro Americano, um leilão de títulos de 30 anos, e a demanda foi muito aquém do que se esperava. Essa demanda muito aquém fez com que o leilão, lógico, oferta e procura, leilão, não tivesse saído da melhor maneira possível, e isso impulsionou, lógico, os rendimentos dos Treasuries de 30 anos, até porque o mercado já começa a olhar para a ponta longa da curva lá fora, precificando também de uma maneira diferente. Um título de 10 anos começa a ficar mais atrativo do que um título de 30, visto que o ciclo de juros pode ter, o ciclo de alta de juros pode ter aí encerrado a sua alta. Isso fez com que, lógico, os principais índices fechassem no negativo por lá ontem, mas negativos bem impactantes, e a gente aqui, no final das contas, ficamos até bem que no lucro, porque foram altas bastante significativas. O Dow Jones fechou em queda de 0,65, o Dow Jones já vinha acumulando algumas quedas nos últimos 2-3 dias. O S&P 500 fechou em queda de 0,81 e o Nasdaq em queda de 0,94. Importante lembrar que aí a maior sequência de pregões positivos de Nasdaq e S&P 500 desde o final de 2021 ela foi interrompida, e também por essa razão, lógico, como vinha acumulando lucros aí, altas recorrentes, a realização nesses dois índices ela teria que ser maior mesmo. Como eu disse, aqui no Brasil, a gente sofreu reflexo do que aconteceu lá fora, isso é bem óbvio, mas a nossa queda foi até bem leve, Tivemos uma realização bastante suave, mais uma vez, mas o pregão de ontem ainda nos deixou sinais positivos. Quais foram esses principais sinais positivos de ontem? Primeiro, o fluxo financeiro, que foi da ordem de 25,1 bilhões, ou seja, foi um fluxo bastante razoável,
Então a gente pode avaliar que essa queda de 0,12 foi a queda do Ibovespa ontem, com fluxo tão bom, ela tem respaldo, né? Ela tem consistência, ou seja, o mercado, se ele quisesse realizar mais com fluxo desse, a queda poderia ter sido muito mais forte. Tivemos, lógico, aí a ajuda de Petrobras, que subiu ontem, tanto com a alta do petróleo, como resultados, apesar do resultado da Petrobras ter sido marginalmente negativo. A gente vai falar também um pouco sobre isso daqui a pouco. Outros pontos positivos. Na máxima, o Ibovespa ele superou os 120 mil pontos e no seu fechamento, mesmo tendo batido uma mínima lá de 118.400 e alguma coisa, fechou dentro da casa dos 119 mil. A gente sabe que a casa ali dos 119.800 pontos é um ponto técnico bastante importante para o Ibovespa. Então, quanto mais próximo desse ponto ele estiver, vai ser extremamente importante. Hoje, Grã-Bretanha já divulgou resultados de PIB bastante interessantes e IPCA é a expectativa para o dia, né? Divulgação da nossa inflação aqui. O mercado amanheceu bem ruinzinho, né? Mas bem ruinzinho mesmo, moedas emergentes em queda, bolsas na Ásia, se não me engano, todas fecharam negativas. A Europa está bem negativa, futuros americanos negativos. A gente não sabe muito bem como é que vai ser o dia para essa reversão. Talvez o IPCA nos ajude aqui mais tarde. Trouxe aqui alguns dados de balanço que foram divulgados ontem para a gente ter essa informação. Petrobras reportou um lucro, todas que eu estou falando aqui hoje reportaram um lucro de 26,63 bilhões. Então, aparentemente, um lucro espetacular da Petrobras. Calma. A Petrobras reportou esse lucro, mas em compensação esse lucro é 40% menor de um trimestre para o outro, né? Petrobras, a gente chegou a falar aqui que em determinados momentos a Petrobras vinha subsidiando aí o preço do petróleo, e isso não era saudável para a companhia, está aí refletido nos números. Além disso, tivemos Bradesco reportando lucro de 4,62 bilhões, Lojas Renner, lucro de 173 milhões, B3, que é a nossa bolsa, reportou um lucro de 1,16 bilhões, Rumo, 483 milhões de lucro, CPFL, 1,3 bilhões de lucro e Porto, 621 milhões de lucro reportado ontem, tá certo? Vamos ver então agora no detalhe como é que está o nosso calendário para hoje, quais são as informações que a gente precisa acompanhar. Vamos ver também como foi o fechamento aí do mercado ontem, os números certinhos, fechamento de Ásia e o momento do mercado agorinha. Vamos lá então. Então, como eu falei, né, o Ibovespa fechou em queda ontem, uma queda de 0,12, se manteve dentro da casa dos 119 mil pontos, 119.034 foi o fechamento, sendo que as maiores altas do dia de ontem foi Braskem, 15,62% de alta. Braskem deu essa disparada aí com uma nova proposta de um possível comprador para adquirir o controle da companhia, isso foi bastante positivo. O Grupo Soma, 6,54 foi a segunda maior alta do dia. Frigorífico Minerva, BIF 3, né? 13,45 de queda, puxou as baixas do Ibovespa ontem. Casas Bahia, 12,28 de queda também no pregão de ontem. Dólar futuro fechou em alta de 0,58%, cotado a 4,947. No nosso calendário hoje, como eu já tinha falado, a gente já teve divulgação aqui do PIB na Grã-Bretanha. Ele veio positivo, mês contra mês, que é uma característica que eles têm lá, a gente não usa muito isso aqui, a expectativa era 0,2, mas no quatril, né, no trimestre, a expectativa era um PIB negativo de 0,1, menos 0,1, veio 0,0, veio no 0 a 0, já é alguma coisa para a Grã-Bretanha, que vinha entregando resultados bem negativos. No ano, o acumulado aí, no ano, na verdade, os últimos 4 trimestres, a expectativa era 0,5, veio 0,6. Então, para hoje, nós temos aí como principais indicadores, somente aqui no Brasil, o IPCA, e o mensal e o acumulado do mês. Balanços, para hoje, a gente tem ainda a gente está caminhando aí para o final da temporada de balanços. Hoje a gente vai ter aí algumas empresas, só as mais importantes, tentar puxar aqui. A gente tem Celesc, a gente tem, nem são tão grandes assim, né? A gente tem Dexus, Graziotin, Paranapanema, PDG Realty e Nepar talvez sejam as mais importantes que a gente costuma acompanhar um pouco.
Mercado agora, nesse momento, o minério de ferro já fechou em queda de 0,27%, o petróleo Brent 0,99% de alta, isso pode ajudar a Petrobras e talvez seja aí uma ajuda também para o nosso índice Bovespa hoje. Moedas emergentes, como eu falei, estava todo mundo em queda. O peso mexicano agora que virou positivo, 0,05, zarraço africano caindo 0,41, rublo caindo 0,02, lira turca caindo 0,49, dólar australiano caindo 0,14, dólar neozelandês caindo 0,05, DXY nesse momento caindo 0,07, pode ser um sinal aí de que as moedas emergentes elas virem para o positivo no dia de hoje. Bolsa, Ásia, pregão já fechado. Tóquio fechou em queda de 0,16, Hong Kong queda de 1,87, Xangai queda de 0,73. Bolsas na Europa, mercado aberto nesse momento, Paris caindo 0,63, Frankfurt caindo 0,46, Madrid já bem pertinho da virada, 0,05 de queda, Londres caindo 0,73, Eurostoxx caindo 0,50. Futuros americanos que também já estão virando, tinha falado que na abertura estava tudo negativo, já está virando. Nasdaq caindo 0,14, mas Dow Jones já virou para uma alta de 0,19 e S&P 500 futuros já virou para uma alta de 0,05. O nosso ETFzinho de bolsa lá fora, o EWZ, na pré-abertura eu ainda não tenho dados, tá ali prontinho para abrir, mas ainda não abriu, não tenho informação aqui. Mas é isso, pessoal. Vamos ficar atentos ao IPCA, um número importante, apesar da gente já ter uma consolidação aí do ciclo de corte da taxa de juros, inflação é sempre o dado, o IPCA é sempre o dado, a gente está observando, porque lógico, tudo pode mudar, principalmente nessa economia, do jeito que anda, bastante atribulada, tá certo? Então, desejo a todos aí um excelente dia de negócios, um grande abraço, um excelente final de semana, bom descanso para vocês. Voltamos na segunda-feira e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.